Graciela, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês essa manhã, nessa pauta dinâmica que tão importante para o IFPR. E antes da gente conversar sobre essa pauta, Guilherme, eu gostaria de fazer um agradecimento público à Rádio Clube, à Pauta Dinâmica, você, Guilherme, o Ivan, que sempre nos recebem aqui, principalmente para divulgar o nosso processo seletivo. E esse ano nós tivemos a melhor, né, número de inscritos dos últimos anos no campus, e muito se deve ao apoio dessa rádio, né, a todos os momentos que nós tivemos ao vivo aqui, mas não somente, né, em todos os espaços e momentos que a rádio divulga o nosso instituto, tão importante para Palmas. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer publicamente, dizer que o alcance dessa rádio, ela passa muito além de Palmas, e a gente tem visto isso nos inscritos, nos estudantes de outras regiões, e também quando a gente sai daqui, é normal, né, nos encontrarmos na cidade e dizer que nos ouviram na rádio, ou seja, né, ela tem um alcance muito bom, então gostaria também de parabenizar. Estamos aí para isso, sempre divulgar as boas iniciativas do Instituto Federal. Professora Edna, bom dia também, seja bem-vinda. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação também, né, estar aqui novamente. Também não é a primeira vez que estou divulgando os trabalhos que realizamos lá no IF. E espero aí fazer um convite bacana aí para quem está nos ouvindo. Bom, professor Admorvan Piccolo, maestro também, bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Um bom dia a todos os que estão nos ouvindo. Bom, vamos começar com a professora Edna a falar desse encontro de corais, professora. O que vem a ser esse evento? Então, Guilherme, o Encontro de Corais é um movimento que o CEPIF, né, o coral do IFPR, está fazendo, o primeiro encontro, após uma longa conversa, um longo diálogo com o grupo, né, que faz parte desse coro, para reunir realmente alguns corais da cidade, porque às vezes a gente faz um trabalho próximo, né, porque é o canto coral, e um coral ainda não conhece o outro, né, e isso a gente acha que é bem importante, até para fortalecer essa modalidade, né, de arte no município. E também conhecer corais de outras cidades, né, do nosso arredor. E aí nós fizemos o convite para alguns corais, né, para participarem desse evento conosco. Bom, professora, como é que funciona esse projeto aí do coral do Instituto Federal do Paraná? Professora Graciela. Esse projeto, Guilherme, eu ouso dizer, né, estou há 15 anos, né, desde sempre no Instituto, mas eu ouso dizer que é o projeto mais antigo de parceria da Prefeitura de Palmas com o IFPR. E é um projeto importantíssimo de arte e cultura, mas nem sempre, né, conhecido pelas pessoas, principalmente aqui do nosso município. Então, esse encontro, esse primeiro encontro, né, esse esforço, esse movimento, né, do Admorvan, da Edna, de toda a equipe do CEPIF, né, todas as meninas, é também, né, para além de um momento de cultura para o município, uma visibilidade para esse trabalho, para esse coral tão bonito, né, de vozes femininas e tão importante, porque o Instituto Federal, embora tenha, né, dentre as suas premissas, a arte e a cultura, são poucos ainda, são poucas as atividades, são poucos os investimentos, infelizmente, né, os nossos recursos sempre muito escassos, acabam por não priorizar a arte e cultura, que é tão importante para a formação dos estudantes, quanto uma atividade de sala de aula. Então, a equipe de gestão apoia esse evento, está aqui junto para divulgação, porque pensa que isso é um primeiro passo, né? Pensamos que esse é um primeiro passo para que outras atividades de arte e cultura tenham uma entrada e uma visibilidade não só para os nossos estudantes dentro da nossa comunidade, mas para a comunidade de Palmas e também da região, como a Edna falou, né? Convidando outros corais para que aqui estejam. E isso é consumir cultura no nosso município, né? Para além do nosso campus. Outros campi do Instituto Federal do Paraná contam também com projetos nesse sentido? A senhora tem conhecimento? Eu não tenho conhecimento. Eu acredito que não, mas, né, como são 26 campi em diversas regiões do Paraná,
Pode ser até que tenham, né? Mas as próprias universidades, né? Eu acho que o de Morvan tem mais propriedade depois para falar um pouquinho, não tem tantas iniciativas e que perduram por tanto tempo, né? Porque os projetos de extensão, geralmente, eles têm um tempo de vida, né? E o nosso coral aqui, ele é muito antigo e entendo, né, que todas as gestões que passaram tentaram, de alguma maneira, incentivar e manter vivo esse projeto, porque a gente sabe que não adianta ter um interesse só de uma parte, né? Ambas as instituições precisam manter essa parceria e a prefeitura tem feito isso ao passar das gestões também, então a gente entende que hoje é um projeto que está para além das gestões. E as gestões que passam, elas têm, eu penso, a obrigação, né, de incentivar e manter os poucos espaços, como eu disse, de arte e cultura que a gente tem nas regiões, principalmente as de interior do estado. No estado, na capital, a gente tem inúmeras oportunidades, né, de arte e cultura. E nos municípios de interior, a gente depende muito dessas parcerias para que possa trazer, né, alimentar, né, a nossa formação com arte e cultura. Professora de Morvan, qual que seria o grande diferencial, né, como a professora Graciela coloca já há 15 anos, né, aproximadamente, que esse projeto, né, do coral do Instituto Federal funciona. Qual que é o grande diferencial desse projeto que o senhor analisa? Esse foi um pedido meu. Como eu sou regente do coral municipal e eu sou cedido para o IFPR, o grande diferencial é que é um coral de vozes femininas. Para que a gente não tivesse nenhum comparativo com o coral municipal, mesmo que fosse misto, acho que nós não teríamos comparativos. Tá? Mas foi um pedido meu para que a gente realmente deixasse o coral do IFPR um coral não único, porque nós temos mais segmentos dessa área que são coros femininos. Dado ao fato de que nós temos aqui sempre no encontro de corais do nosso município o coro da URI de Erechim, que também é um coro feminino. Mas a gente conseguiu fazer com que ele funcionasse só com vozes femininas e eu acho que esse é o grande diferencial. Porque dentro das vozes femininas a gente consegue fazer até 4 vozes. Tá? Hoje o coro do IFPR, ainda a gente trabalha 2 vozes e ele está num ponto permanente agora de que as cantoras que estão há um longo tempo no grupo já conseguem carregar junto com elas as novas componentes do coro para que ele não perca a qualidade. Esse projeto ele envolve apenas membros do Instituto Federal, professoras, estudantes? Não, ele é do corpo discente e docente do Instituto Federal e também é aberto à comunidade. Qualquer segmento, né, mesmo de fora do Instituto Federal, pode participar desse projeto. Perfeitamente. Antes o projeto nós tínhamos ele para ser só do Instituto Federal. Nós temos algum problemas não, né, mas nós temos alguns quesitos que fazem com que a gente não tenha tanta gente só do Instituto. Por quê? Grande parte dos estudantes do nosso IFPR, eles vêm de fora. Assim. Então, a possibilidade... Já tivemos componentes do coro do IFPR que eu mandava o material para as meninas, elas ensaiavam nas suas cidades e quando a gente tinha apresentação, elas participavam com a gente. Mas participavam das atividades no IFPR. Quando nós temos as apresentações desse grupo em outras cidades, infelizmente ficava totalmente inviável a participação dessas meninas, porque elas tinham que se deslocar até aqui para ir com a gente. Tá? Então, o coro hoje ele funciona com o pessoal, os funcionários, professores e estudantes do IFPR e a comunidade palmense. Bom, Edna, vamos falar então do encontro, né? Encontro de corais do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas. Quando que acontece esse evento? O encontro, então, o primeiro encontro de corais do IFPR, né, o coral CEPIF, será no sábado agora, dia 25 de outubro, a partir das 19 horas no Centro Cultural, com entrada gratuita. Então, toda a comunidade está convidada a conhecer os corais, conhecer esse trabalho lindo, porque a gente fala que o canto coral ainda tem uma certa resistência, porque quando se fala em canto coral, se pensa num canto lírico, né, erudito, e as pessoas falam, não gosto desse tipo de música, né? Então, há uma resistência. Então, a gente faz aí o convite porque o encontro de corais, né, e os corais atualmente não se mantêm somente nessa linha lírica.
existe sim o canto lírico, mas também a gente faz diferentes músicas, né? A gente adapta, a gente não, né? O maestro adapta as músicas para o estilo de coral, mas são músicas que as pessoas conhecem, né? São músicas populares que vão gostar e até cantar junto conosco, né? Então fica aí o convite para o dia 25 de outubro, a partir das 19 horas, no Centro Cultural. Bom, professora, nesse sentido, né, que outros estilos que os espectadores aí do encontro vão poder acompanhar lá no sábado? Então, nós temos os coros, por exemplo, o Coral Renascer, que vem de Pato Branco, ele é um coro que mantém ainda as características lá dos primórdios, tá? Então, eles cantam praticamente música sacra, tá? Que a gente tem essa visão dos corais que eles são de dentro da igreja. Na verdade, os corais nasceram dentro das igrejas e hoje eles se popularizaram. Nós temos o coral do IFPR, o repertório dele se mantém de música popular e também nós temos um lado Michel Teló, que a gente canta bem música popular brasileira, sim. Tradição Música, gaúcha. isso, música popular não no sentido de MPB, porque é uma denominação, mas de música... sertanejo mais raiz, exatamente. A música gauchesca. Nós temos no nosso repertório hoje, nós temos Dona Maria, que é uma música bem conhecida pelo pessoal, feita no canto coral, feita a duas vozes no estilo canto coral. Então, essa diferença terá. Nós teremos, participando do nosso evento, 3 coros aqui de Palmas, que é o 200 Vozes, tá? Então, são adolescentes que participam desse grupo, o Coral Municipal Campos de Palmas, que faz música popular e também nós temos no nosso repertório, hoje no espetáculo que nós temos música sacra também. Sim. E nós temos o Quarta Arte, também, que é daqui de Palmas, é um grupo da Escola de Música Sonar, partindo da Escola de Música Sonar, que faz música popular brasileira, desde Almir Sater até Cartola, nós fazemos. E nós teremos o Coral Renascer de Pato Branco, que também é música sacra. Tá? Eu acho que vai ser bem legal. As pessoas que têm aquela noção de que o coral canta música sacra, terá. As pessoas que têm visão de um coral mais cênico, tá? Nós temos também, vai ver nesse dia 25, também no Centro Cultural, a apresentação de corais populares. Os grupos que vão participar do encontro, Edna, são esses citados pelo professor? Isso. Só repete para a gente, então, os grupos? Por favor, eu faço. O Coral Municipal Campos de Palmas, o Quarta Arte, tá? Que é um grupo musical, o 200 Vozes, o CEPIF, que é o coral do IFPR Campos Palmas, e o Coral Renascer de Pato Branco. São 5 coros, em torno de 1 hora e pouquinho de apresentação, tá? É que o pessoal sempre pede, que hora que começa, né? E depois a próxima pergunta é que hora que termina. Termina quando acaba. Não, brincando. Uma hora e pouquinho. Na verdade, são 3 canções por grupo, 5 grupos são 15 músicas, tá? Por mais que demore, de repente, uma canção ou outra, ou a troca dos coros no palco não envolve equipamento, não envolve nada, porque a gente já vai ter o equipamento pronto. Tá? Em torno de 1 hora de apresentação de canto coral. Eu gostaria que as pessoas participassem porque o impulso, tá? E o incentivo para quem está lá em cima é o aplauso de quem está lá embaixo. E as pessoas dizem, eu não participo do coro, você participa assistindo, você também está fazendo parte do espetáculo todo. Faz diferença, né? Isso, sem a plateia o espetáculo não acontece. É uma sala de aula sem os alunos. Exatamente. Tá? Então, a gente convida a todos para que venham, sim, dia 25, assistir canto coral. É uma arte milenar que faz parte dos nossos dias. Edna, entrada gratuita, né? Entrada gratuita, não precisa levar nenhum tipo de doação. Nós fizemos totalmente aberto ao público mesmo, o primeiro encontro. E é o primeiro porque a ideia é que esse seja um evento do IFPR anual, né, para que a gente possa trazer aí outros corais. Respondendo à tua pergunta anterior, Guilherme, que você fez para a diretora dos outros IFs, então, uma das nossas propostas, né, de Morvan, porque assim, esse evento vem de um longo debate, um longo diálogo, né, de Morvan.
E aí a ideia era trazer os corais dos IFPRs, mas a gente tem apenas mais um coral. E de uma cidade bem distante e que ficaria inviável trazê-los, né, por questão de logística, de custo. Então, ainda não é uma prática, né, Do Instituto do Federal. Instituto, mas é como a professora Graciela falou. Esses projetos são projetos de extensão, então, às vezes, pode ter acontecido por um período e ter acabado, né, como vários projetos têm um período de duração. O CEPIF é realmente um projeto que ele passa, né? Como eu falei, eu estou coordenadora esse ano, eu não era coordenadora anterior. Então, houve uma troca de gestão e aí houve a troca de coordenação, mas o projeto continua caminhando, né? As cantoras continuam cantando, né? Não saem, né? E a gente deixa também o convite aí para as mulheres, as meninas, as moças, né? Que tenham interesse em fazer parte do coral, sintam-se convidadas a participar conosco aí do projeto do CEPIF. Muito bem. Professora Graciela, rapidamente, ontem, né, foi realizada a redação online, né, do processo seletivo do Instituto Federal. Os próximos passos agora dentro do processo? Isso, bem lembrado, Guilherme. Ontem foi o dia da redação, era uma redação online, né? O campus estava aberto, algumas pessoas utilizaram os nossos espaços, os nossos laboratórios de informática. E nós temos uma coordenação geral, que é a Heloísa, nossa servidora do campus, e eu acompanhei com ela o dia de ontem, e foi um dia muito tranquilo, as pessoas puderam tirar dúvidas com ela, quem eventualmente teve algum problema para acessar o link, para fazer a sua redação, né? Até porque esse é um formato novo, né? Nós estivemos aqui na rádio por 2 anos seguidos, apresentando um formato novo, que era o Enem. Na sequência, a reitoria alterou, então, para essa redação online e a avaliação do histórico. É importante sempre reforçar aos nossos ouvintes que nós participamos de uma rede federal e, portanto, né, as votações e as decisões sobre o processo seletivo, elas passam pelo estado todo. E, particularmente, o Campus Palmas foi contrário à mudança, né, à alteração do Enem para a avaliação dos históricos. Mas, como uma rede, né, temos que também atender, e o edital é único, né, é importante reforçar, o edital não é feito pelo campus, mas que, de todo modo, por tantas mudanças que tivemos, permanecemos com o número de inscritos bons, e ontem também essa participação, né, porque o ensino superior, ele exige, né, a entrada no ensino superior, ele exige a redação, né, como critério de entrada para o ensino superior. E foi um formato diferente, mas que, a princípio, deu tudo certo. Agora nós vamos para as inscrições, aliás, o resultado preliminar das inscrições e das avaliações. E depois, na sequência, né, todas as bancas que a gente tem de heteroidentificação, de renda, que é um trabalho imenso, né, que as equipes fazem para atender às inúmeras cotas de acesso que tem o cômputo aí de 80% das entradas são a partir dessas cotas, que é a nossa função enquanto instituição pública. E é um processo que vai aí até início do ano que vem, quando as matrículas efetivamente se efetivam. O ano letivo 2026 começa? 12 de fevereiro. Esse ano nós iniciamos regular, porque este ano foi um ano de recuperação de calendário por conta da greve, né, de 2024. E a gente sabe que um processo de greve ele demora no mínimo 2 anos para equilibrar, né, equalizar o calendário. Então, ano que vem, se tudo correr bem como está, porque nós estamos no processo de reforma administrativa no país, temos paralisação dos tais agora no dia 22, por não cumprimento da greve, do acordo de greve de 2024. Então, ainda nós estamos num momento de dúvidas aí quanto a ter ou não uma nova paralisação coletiva. E a gente sabe que isso é necessário para os trabalhadores, mas que impacta, obviamente, no calendário acadêmico para os estudantes e de uma maneira a mitigar isso. A equipe de ensino vem trabalhando num calendário, né, que inclusive contemple espaços de descanso para os estudantes, que é uma pauta da nossa gestão, que a gente chama, né, de Semana do Saco Cheio, né?
saco cheio de informações que precisa descansar, né? A mochila que os estudantes carregam, Sim. né? Porque a gente utiliza de forma pejorativa Sim. o termo, mas não é nesse sentido que ela é utilizada academicamente, e sim de ter, né, uma demanda de conhecimentos agregados, e o descanso mental ele é importante Isso, também no extremamente, né? processo de aprendizagem. Então, vamos ver, né? Mas a princípio é 12 de fevereiro, sim, que a gente inicia aí o ano de 2026. E espero que com todas as vagas preenchidas, né? Que é a nossa função aí. Não existe, como a de Morvan falou, né? Professor também sem estudante. Exato. Sobre a questão de professores, eu acompanhava ali, né, os inscritos do processo seletivo e algumas licenciaturas sofrendo, né, para fechar o seu número de inscritos no processo seletivo, mas é um assunto que nós vamos tratar posteriormente, professor, numa outra oportunidade, que é a questão de que muitas pessoas não querem mais ser professores. A profissão de professor tem sofrido muito nos últimos anos, mas é um assunto que nós vamos lhe procurar por uma outra oportunidade debater esse assunto. Perfeito. Excelente pauta, e a gente está à disposição aí para o diálogo. Obrigado pela presença aqui, professora Graciela. Eu que agradeço o espaço que nós temos sempre nessa rádio, né? Convidar também, reforçar o convite da Edna do Admorvan, né? Consumam essa cultura que é produzida pelos palmenses, e gratuito, né? Uma noite diferente, né? Aproveitar esse espaço e dizer também que o campus, na ocasião, na tarde de sábado, vai recepcionar esses membros dos corais lá no campus, fazer um tour para que eles conheçam, porque mesmo palmenses não É conhecem verdade. a estrutura belíssima do campus. Então nós vamos fazer essa... Eu não conheço. O próprio Vai Admorvan participar do tour, então. Eu não vou vai ter que aproveitar, né? Porque é um campus lindo, grande, e que muitas vezes... E é interessante que cative novos estudantes do ensino médio ao mestrado, né? Que é o que nós oferecemos hoje. Então, muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Professora Edna Silva, obrigado também pela sua presença. Eu que agradeço também o espaço, né? É sempre importante a gente ter o espaço aí de estar conversando com os palmenses e estar mostrando o nosso trabalho, né? Porque eu sempre converso com a diretora lá que a gente precisa sair dos nossos muros, né? Onde a gente faz trabalhos maravilhosos dentro do IF, mas que isso precisa chegar à comunidade, né? A população precisa conhecer. E esse é um dos momentos. Então, a gente reforça, né, o convite para que estejam lá conhecendo um pouquinho do que a gente faz dentro do IF. Bem, maestro Admorvan, obrigado também pela Obrigado, presença. Guilherme. Obrigado à nossa população, e fazer convite, sim. Nós temos 2 corais, então, funcionando. 3, né? Com o 200 vozes. Mas é que o 200 vozes ele é dirigido aos colégios. Já tem um público mais ou menos direcionado. E nós temos o coral municipal, para quem queira participar, homens e mulheres. E nós temos o CEPIF, que é o coro do IFPR feminino. As meninas aí que gostam de cantar na cidade, a partir dos 15 anos de idade, que eles têm lá no ensino médio, né? A partir dos 15 anos de idade, a gente aceita vozes femininas, sim. Não precisa ser profissional da música para participar desses coros. Vai se profissionalizando ali. A gente dá um jeito. Muito bem, obrigado pela presença. Espaço sempre à disposição. Convite, então, primeiro encontro de corais do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas, sábado, a partir das 7 da noite, no Centro Cultural Dom Agostinho.